aula de hoje, a gente vai dar início ao capítulo 3 do nosso livro, que vem falando aí sobre o calor nas máquinas. No capítulo anterior, nós vimos que os seres humanos eles desenvolveram máquinas simples que possibilitaram a várias atividades com um esforço muito menor. Ao longo do tempo também foram inventadas algumas outras máquinas complexas que hoje nos proporcionam maior precisão e redução do tempo necessário para a execução de algumas atividades. Muitas máquinas elas continuam sendo criadas até hoje com o intuito de elevar a qualidade de vida das pessoas, né? E aí a gente pode perceber que existem vários tipos de máquinas, algumas mais simples, outras bastante sofisticadas, mas que também dependem de alguma forma de energia para funcionar. No passado aí, a gente consegue perceber que algumas atividades elas eram bem dificultosas, como por exemplo, arar o campo, né? Para você fazer ali o arado, exigia muito esforço dos agricultores. Muitas das vezes eles precisavam até contratar mais trabalhadores para ter o auxílio ali no plantio e na colheita. Então o trabalho ele era muito pesado, era um trabalho muito árduo. Antigamente as pessoas também elas andavam, né, de charrete, onde se tinha um cavalo, né, ali na frente que puxava uma carroça atrás. E isso servia de locomoção para as pessoas. Hoje, né, com o desenvolvimento aí de muitas máquinas agrícolas, o cultivo ele passou a ser realizado com muito menos esforços e em contrapartida com o cavalo que puxava a charrete, hoje nós temos muitos automóveis que são movidos aí a combustível, que nos levam de um canto a outro com um tempo muito menor, gastando menor tempo para poder chegar no destino final. E isso a gente consegue observar aí nas ruas da nossa cidade. Então, para a gente entender como esse processo de evolução das máquinas aconteceu, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo para poder entender melhor. Vamos lá. No século I, Herón Alexandria inventou a eolípila, que é um aparelho formado por uma esfera oca feita de cobre com dois canos abertos e dobrados, que ficavam interligados ali a uma bacia contendo água. O aquecimento da água produzia vapor e fazia com que essa esfera ela se movimentasse sozinha. Como não tinha qualquer utilidade, era servida somente para entretenimento das pessoas. Então não tinha serventia nenhuma. Em 1629, Giovanni Branca, que era um italiano, ele criou um aparelho que era uma roda com umas pás e um recipiente fechado, no qual ele colocava ali a água por meio de um tubo, como vocês podem observar aí na ilustração. Quando o líquido ele era aquecido, o vapor gerado acabava movimentando essa roda e o funcionamento desse invento era semelhante ao de uma chaleira. Vocês podem perceber aí na gravura como era que funcionava essa roda aí com pás planas. Já no ano de 1690, o francês Denis Papin ele desenvolveu uma máquina que é considerada como a primeira máquina térmica, na qual ele usava o vapor produzido para mover um mecanismo composto de um embolo em um cilindro, que era muito similar às panelas de pressão que nós temos hoje. Então o aparelho ele tinha inclusive uma válvula de segurança que era para evitar as explosões. Com o passar do tempo, nós chegamos no ano de 1698. E esse rapaz aí, o Thomas Savery, que era inglês, ele desenvolve uma máquina que era capaz de drenar a água das minas de carvão, que é essa máquina que vocês podem observar aí na imagem. Era uma caldeira com água fervendo que produzia o vapor necessário para o aumento da pressão. E com essa pressão, né, ela empurrava ali a água fria contida dentro dos cilindros que estavam conectados à mina, e a água no interior da mina era conduzida para fora por um encanamento,
que era um encanamento específico. Só que o uso dessa máquina ela apresentava algumas desvantagens, como o risco de explosão ou de inundação do local. Tá? É muito importante que vocês saibam disso. Com o passar do tempo, nós chegamos no ano de 1712 e aqui nós temos o Thomas Newcomen. E ele se baseou nas invenções de Papin e de Savery para criar uma nova máquina, que era uma máquina para retirada de água das minas sem o risco de explosão, como nós vimos na anterior. O vapor que era produzido por essa água fervente empurrava ali o pistão e recebia um jato de água fria, que quando ela se resfriasse, o vapor que estava ali gerava um vácuo, ou seja, uma ausência de matéria, que era compensado quando mais o vapor entrava no compartimento do pistão. Todo esse processo causava um movimento de uma gangorra. Vocês sabem o que é uma gangorra, né? Quem já brincou no parquinho já teve a oportunidade de subir no balanço e brincar com um coleguinha, né? Onde um fica de um lado e o outro fica do outro lado. Então, quando um empurra para cima, o outro desce. E quando o outro empurra para cima, você acaba descendo e assim sucessivamente, né? Isso seria um balanço que representa muito bem uma gangorra. E essa gangorra, ela removia a água ali das minas e que essa máquina também ela foi utilizada na elevação de cargas pesadas, certo? Por causa da pressão que a água exercia, ela era utilizada ali como um suporte na elevação das cargas pesadas. Nós chegamos então no ano de 1765 e aqui nós temos um outro Thomas Watt. E o Thomas, que era um escocês, ele tentou melhorar a eficiência das máquinas térmicas construindo um instrumento que operava com um condensador. E para quem não sabe, o condensador lembra do processo físico da água? Quando ela está em forma de vapor, que ela se resfria, ela acaba se condensando? Pois é, isso se baseia também, ilustra muito bem o que é um condensador, tá? Reduzindo com esse condensador ali as perdas de calor e o consumo excessivo de carvão. Como esse instrumento ele estava acoplado a um eixo de rotação, que no caso é uma roda, esse aparelho ele foi amplamente empregado nas fundições para mover moinhos e em substituição ao uso de animais e de rodas d'água. O que antes era mais trabalhoso ali utilizando a roda ali com pás planas, lá de 1629, como eu já falei para vocês, da invenção ali de Giovanni Branca, James Watt, ele cria aí esse instrumento que substituiu aquele e que tornou muito mais prático ali para mover os moinhos, né, na fundição de moinhos, e também substituindo os animais. Torno, para quem não sabe, é uma ferramenta utilizada para lixar, cortar, perfurar e deformar os materiais, dizendo aí o livro de vocês, certo? Em 1804, Richard Trevithick, que era um inglês, ele criou uma locomotiva. Para quem não sabe o que é uma locomotiva, é um trem a vapor. E essa locomotiva ela funcionava com apenas um cilindro, tá? E essa máquina movida a vapor ela foi utilizada para o transporte de barras de ferro nas minas de carvão. Ela foi utilizada ali entre o fim do século XIX e o início do século XX. E os motores a vapor, eles também foram utilizados nos automóveis durante aí um período de tempo. E depois desse período, com avanços tecnológicos, acabaram possibilitando o uso de outros tipos de combustíveis em veículos. Chegar nos veículos que nós usamos hoje em dia, né, com combustíveis fósseis, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, certo? Então, o que seriam as máquinas térmicas? As máquinas térmicas, elas contribuíram aí grandemente
para que as pessoas elas pudessem realizar as suas atividades corriqueiras, né, em menos tempo. Então, essas máquinas elas contribuíram grandemente para que as pessoas elas pudessem realizar as suas próprias atividades em menos tempo. No caso aí do trem a vapor, como eu falei para vocês ainda há pouco, né, a locomotiva é um dos principais símbolos do período que marcou o início de diversos avanços científicos e tecnológicos que foram muito significativos para a humanidade. Antes da invenção dessa máquina, as viagens elas duravam dias, semanas e até mesmo muitos meses. E aí, com o surgimento dos trens no início do século XIX, o deslocamento humano, ele e o envio também de vários materiais de um lugar para o outro, eles acabaram sendo realizados de uma maneira muito mais rápida. E eu confesso para vocês que eu tinha maior vontade de que na nossa cidade tivesse trem. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de viajar para outros estados, por exemplo, ali como no Rio de Janeiro, que ainda se fazem usos de trem até hoje, né, de um município para outro. E é uma sensação muito legal. Quem tiver oportunidade, faça, e aí vocês vão lembrar da nossa aula de ciências. Com a criação das locomotivas, do trem a vapor, isso proporcionou uma aproximação das pessoas e uma expansão comercial também. E ali acabou alterando drasticamente nesse período da história a dinâmica do mundo que era conhecida até aquele presente momento. E depois dali, as máquinas elas foram evoluindo cada vez mais. Hoje nós temos até o metrô. O metrô ele é um trem metropolitano, por isso que recebe esse nome, que ele atua ali naquela área metropolitana ligando um bairro a outro. Os trens já percorrem caminhos mais longos, como eu acabei de citar para vocês, o exemplo lá do Rio de Janeiro, que interliga de um município a outro município e às vezes interliga de um estado a outro estado também. Mas como é que funcionam essas máquinas térmicas? Para que essas máquinas elas funcionem, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de combustível e eu preciso de comburente. E aí vocês podem perguntar, professor, o que é isso? Combustível nada mais é do que a matéria que precisa ser queimada para que se produza energia térmica, certo? E o que é o comburente? O comburente nada mais é também do que o oxigênio. É uma substância que vai reagir ali com os vapores que são liberados pelos combustíveis, formando a chama, formando o fogo. E aí, para que eu comece esse processo de combustão, eu preciso da ignição. E a ignição é aquilo que provoca a queima do combustível. E aí, quando eu tenho a união de combustível, que é a matéria que eu queimo para ter energia térmica, com o comburente, que é o oxigênio, eu tenho a combustão, tá? Eu tenho ali o calor, eu tenho o fogo, eu tenho a chama. O interessante é que a gente pode fazer uma experiência pegando ali uma vela. Você acende a vela, deixa a chama crescer e aí depois você vai pegar um vidro pode ser um pote de vidro, e você vai tampar aquela chama. Vocês vão perceber que a chama daquela vela vai se apagar. Por quê? Porque eu não tenho queima, eu não tenho chama, eu não tenho fogo se eu não tiver o oxigênio. O oxigênio ele é necessário para que haja a queima, para que se tenha combustão. Lembrem disso. As primeiras máquinas térmicas, elas utilizavam vapor originado de uma caldeira externa e de igual modo também muitos navios, como até o próprio Titanic, era movido a vapor, tá? Tinha ali uma caldeira dentro do navio para que fizesse o processo de movimentação da máquina, tá? E aí nós chegamos aqui em uma parte muito interessante do livro de vocês, que ele vem falando sobre as leis da termodinâmica.
termo vem de temperatura e dinâmica é dinâmica mesmo. Então é a dinâmica da temperatura. O que fala a primeira lei da termodinâmica? Ela é conhecida como a lei da conservação de energia e diz o seguinte, que é a quantidade de energia existente no universo, tá? E que essa energia ela é limitada e é finita, ou seja, ela tem um fim, ela tem um limite, certo? Significa que essa energia ela não se pode criar ou destruir. Aqui está disponível, tá? Entretanto, essa energia ela pode ser transformada em outras modalidades, ou seja, em outros tipos de energia por meio do calor e da realização de trabalho. E aí o livro de vocês traz um exemplo de uma bicicleta que não se desloca sozinha. Ela é necessário que alguém esteja ali na bicicleta e comece a pedalar para que ela se movimente. Então, a energia ela foi transformada. Tá? Aí ela não foi criada e uma energia que já existia, ela se transformou para que aquela bicicleta ela se movimentasse. Ou seja, você teve que aplicar você teve que pedalar na bicicleta ali com a energia que o seu corpo produz para que aquela bicicleta ela passasse a se movimentar. A energia que estava no seu corpo passou através da pedalada que você dava na bicicleta. Então, esse é um processo de transformação de um tipo de energia para um outro tipo de energia. E nós temos também a segunda lei da termodinâmica, que é a entropia. E a entropia é quando a energia ela se transforma em outra forma enérgica, uma parte dela é utilizada e a outra ela se dissipa, ou seja, é espalhada, tá? Então, durante o processo de transformação, a energia que é empregada ela não é totalmente aproveitada e uma parte dela não será utilizada, vai ser dissipada. E nós temos o exemplo. Antes da gente assar um bolo, nós aquecemos o forno primeiro. Vocês sabem disso porque a mãe de vocês faz bolo, que a gente até fez ano passado, né, naquela experiência do sistema solar comestível. Comemos vários bolos deliciosos. E vocês podem tomar como exemplo quando se vai assar um bolo. A forma ela precisa ser aquecida, o forno precisa ser aquecido, perdão. O forno ele precisa ser aquecido antes de se colocar o bolo. Embora o objeto do calor gerado seja somente assar o bolo, não é possível limitá-lo exclusivamente ao bolo. Então, o vidro, os metais que compõem ali o forno, eles também são aquecidos. Então, portanto, quando a gente assa o bolo, nós perdemos energia aquecendo outros materiais. E nós não podemos encerrar sem antes nós falarmos dos combustíveis fósseis. O que são os combustíveis fósseis? Eles são substâncias que resultam da decomposição de animais e vegetais pré-históricos, animais que morreram há muito tempo atrás, como os dinossauros, como algumas florestas que foram soterradas por ocasião do dilúvio. E aí nós temos como combustíveis fósseis o petróleo, que é proveniente ali dos fósseis de origem animal, né, ali dos dinossauros. Temos o carvão mineral, que também é derivado de origem vegetal, como eu acabei de falar para vocês, de florestas que ficaram ali soterradas por ocasião do dilúvio. Ou seja, é madeira, é um combustível fóssil vegetal, proveniente de plantas pré-históricas também, que nos servem até hoje como combustível. Uma coisa bem interessante que a gente tem que lembrar é que essa fonte de energia ela não é inesgotável, ela pode se esgotar. E é por isso que hoje nós somos chamados, né, a voltarmos a nossa atenção ao cuidado com a natureza, para que a gente não faça com que esse tipo de combustível ele venha a se esgotar, porque não é uma fonte de energia que não vai acabar, que é ilimitada. Pelo contrário, é uma fonte limitada, e se a gente não souber utilizar, nós vamos acabar esgotando ali toda a fonte dos combustíveis fósseis.
Então essa foi a nossa aula de hoje e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau.